Livro, Persuasão. Autora, Jane Austen. Capítulo 1. Sir Walter Elliot, do solar de Kelling em Somersetshire, era um homem que, para se distrair, nunca pegava num livro, com exceção de baronetes. Aí encontrava ele ocupação para as horas de ansiedade e consolação para as horas tristes. Aí sentia ele estimulado respeito e admiração, ao contemplar o pouco que restava dos primeiros títulos ali. Quaisquer sensações desagradáveis provocadas por assuntos de natureza doméstica transformavam-se naturalmente em pena e desdém, quando acabava de folhear a quase interminável lista de pares criados no último século, e aí se todas as outras páginas não surtissem efeito, ele lia a sua própria história com um interesse que nunca esmorecia. Chegava a página em que o seu volume favorito era sempre aberto, Elliot do Solar de Kelling. Walter Elliot, nascido em 1 de março de 1760, casado em 15 de julho de 1784, com Elizabeth, filha de James Stevenson de South Park, condado de Gloucester, desta senhora falecida em 1800. Nasceram Elizabeth, nascida a 1 de junho de 1785, Anne, nascida a 9 de agosto de 1787. Um filho natimorto a 5 de novembro de 1789. Mary, nascida a 2 de novembro de 1791. Fora exatamente assim que o parágrafo saíra originalmente da impressão, mas Sir Walter tinha-o beneficiado, acrescentando estas palavras, na informação sobre si próprio e a sua família. Depois da data de nascimento de Mary, casada em 16 de dezembro de 1810, com Charles, filho e herdeiro de Charles Musgrove de Uppercross, condado de Somerset, e introduzindo com maior exatidão o dia do mês em que perderá a mulher. Depois, seguia-se a história da ascensão da antiga e respeitável família, nos termos habituais. Como viera para Cheshire, como era mencionada em Dugdale, ocupando o cargo de xerife, representando a vila em 3 sessões parlamentares sucessivas, manifestações de lealdade, o título de baronete no primeiro ano do reinado de Charles II, e todas as Marys e Elizabeths com quem se tinham casado, formando, ao todo, 2 belas páginas do odecimal e concluindo com as armas e a divisa, residência principal, Kelling Hall no condado de Somerset, e de novo a letra de Sir Walter no fim. Presumível herdeiro, William Walter Elliot, bisneto do segundo Sir Walter. A vaidade era o princípio e o fim do caráter de Sir Walter, vaidade pela sua pessoa e posição. Ele tinha sido extraordinariamente belo na sua juventude, e aos 55 anos, ainda era um homem muito atraente. Poucas mulheres se preocupavam mais com o seu aspecto do que ele, nem o criado pessoal de um lord que tivesse acabado de receber este título se sentiria tão satisfeito com o seu lugar na sociedade. Ele considerava a bênção da beleza inferior apenas à bênção de ser baronete, e Sir Walter Elliot, que possuía ambos os dons, era o objeto constante do seu mais caloroso respeito e admiração. Ele sentia gratidão pela sua elegância e posição social, pois certamente lhes devia o fato de ter arranjado uma mulher de caráter muito superior ao que o seu próprio caráter merecia. Lady Elliot tinha sido uma excelente mulher, sensata e dócil, cujo discernimento e conduta, se lhe for perdoada a paixoneta juvenil que fez dela Lady Elliot, nunca depois disso mereceram a menor censura. Durante 17 anos, ela minimizara, escondera ou desculpara os defeitos dele, e promoverá sua verdadeira respeitabilidade, e embora ela própria não fosse a pessoa mais feliz do mundo, acabou por encontrar, nas suas obrigações, nos seus amigos e nas filhas, satisfação suficiente para que tivesse apego à vida e não se sentisse indiferente quando chegou a hora de os deixar. 3 meninas, as 2 mais velhas com 16 e 14 anos, constituíam uma herança terrível para qualquer mãe deixar, ou por outra, para confiar a autoridade e orientação de um pai presunçoso e tolo. Ela tinha, porém, uma amiga muito íntima, uma mulher sensata e digna que ela tinha convencido com a sua grande amizade a vir viver perto dela na aldeia de Kelling, e Lady Elliot confiava sobretudo na sua generosidade e nos seus bons conselhos para ajudar a manter os bons princípios e ensinamentos que ela transmitirá empenhadamente às filhas. Esta amiga e Sir Walter não se casaram, ao contrário do que as suas relações poderiam levar a supor. Passados 13 anos sobre a morte de Lady Elliot, ainda eram vizinhos e amigos íntimos e ele continuava viúvo e ela viúva. O fato de Lady Russell, uma mulher com maturidade de idade e de caráter e com uma situação econômica extremamente boa, não pensar num segundo casamento não necessita de
qualquer justificação perante o público, o qual tende a ficar absurdamente mais descontente quando uma mulher volta a casar-se do que quando ela não se casa, mas o fato de Sir Walter continuar viúvo exige uma explicação. Faça-se saber, pois, que Sir Walter, como um bom pai, tendo sofrido uma ou duas desilusões com pretendentes muito pouco razoáveis, orgulhava-se de continuar solteiro por causa da sua querida filha. Por uma filha, a mais velha, ele teria desistido de qualquer coisa, o que não se sentirá muito tentado a fazer. Elizabeth tinha, aos 16 anos, sucedido a mãe em direitos e importância em tudo que era possível, e sendo muito bonita e muito parecida com o pai, exercera sempre grande influência sobre ele, davam-se muito bem. As outras duas filhas tinham menor importância. Mary adquirira alguma notoriedade artificial ao tornar-se senhora Charles Musgrove, mas Anne com uma elegância de espírito e doçura de caráter que lhe teriam granjeado a admiração de pessoas de discernimento, não era ninguém, aos olhos do pai nem dos da irmã. A sua palavra não tinha qualquer peso, era sempre obrigada a ceder, era apenas Anne. Para Lady Russell, contudo, ela era uma afilhada predileta e uma amiga muito querida e estimada. Lady Russell gostava delas todas, mas era apenas em Anne que ela imaginava que a mãe pudesse reviver. Alguns anos antes, Anne Elliot tinha sido uma menina muito bonita, mas cedo perderá a sua frescura, e como mesmo no seu auge da sua beleza, o pai tinha visto muito pouco nela que fosse digno de admiração. Tão diferentes dos dele eram os seus traços delicados e os suaves olhos escuros. Agora que ela estava murcha e magra, não podia haver nada neles que pudesse provocar o seu apreço. Ele nunca tivera muita esperança, e agora não tinha nenhuma, de ler o nome dela em qualquer outra página da sua obra preferida. Toda a esperança de uma aliança de termos de igualdade residia em Elizabeth, pois Mary tinha-se apenas ligado a uma respeitável família rural antiga com uma grande fortuna e tinha, portanto, concedido toda a honra sem ter recebido nenhuma. Elizabeth faria, mais cedo ou mais tarde, um casamento vantajoso. Acontece por vezes que uma mulher é mais bonita aos 29 anos do que 10 anos antes, e de um modo geral, se não se sofreu de doença ou ansiedade, é uma idade em que pouco encanto se perdeu. Era o que se passava com Elizabeth, ainda era a bela menina Elliot que começara a tornar-se assim 13 anos antes. Poder-se-á, pois, desculpar Sir Walter por ele se esquecer da idade dela, ou pelo menos considerá-lo apenas meio tolo, por julgar que ele próprio e Elizabeth conservavam a mesma frescura de sempre, no meio da ruína da beleza de todos os outros, pois ele via claramente como o resto da sua família e os seus conhecidos estavam a envelhecer. Anne magra, Mary grosseira, todos os rostos da vizinhança pioravam, e há muito que o rápido aumento dos pés de galinha nas têmporas de Lady Russell o entristecia. Elizabeth não sentia exatamente a mesma satisfação pessoal que o pai, há 13 anos que era senhora de Kellenhall, supervisionando e dando ordens com uma autoconfiança e decisão que nunca poderiam ter dado a ideia de ela ser mais nova do que realmente era. Durante 13 anos, tinha feito as honras da casa, repreendendo, tomando a dianteira ao dirigir-se para o coche e seguindo imediatamente atrás de Lady Russell ao sair de todas as salas de visitas e de jantar do país. As geadas de 13 invernos tinham-na visto abrir todos os bailes dignos de registro que uma pequena localidade conseguia dar, e durante 13 primaveras, as plantas tinham mostrado as suas flores quando ela viajava para Londres com o pai para desfrutar, uma vez por ano, das diversões do grande mundo. Ela lembrava-se de tudo isto, tinha consciência de ter 29 anos, o que lhe provocava alguma pena e apreensão. Sabia que ainda era muito bonita, mas sentia os anos perigosos aproximarem-se, e gostaria de ter a certeza de que um verdadeiro baronete iria pedir a sua mão dentro de 1 ano ou 2. Nessa altura talvez voltasse a pegar no livro dos livros com tanto prazer como nos anos da sua juventude, mas naquele momento ela não gostava dele. Deparar-se constantemente com a data do seu nascimento e não ver nenhum casamento à frente, exceto de uma irmã mais nova, tornavam o livro mau, e mais de uma vez, depois de o pai o ter deixado aberto em cima da mesa a seu lado, ela tinha-o fechado e empurrado para longe, desviando os olhos. Além disso, ela sofrerá uma desilusão que aquele livro, especialmente a história da sua família, lhe fazia sempre recordar. O presumível herdeiro, o mesmo William Walter Elliot, cujos direitos tinham sido tão generosamente apoiados pelo pai, tinha-a desiludido. Desde menina, desde que soubera que se não tivesse irmãos, ele seria o futuro baronete que
Ela tencionava casar-se com ele, e o pai sempre quisera que ela o fizesse. Eles não o tinham conhecido quando ele era pequeno, mas pouco depois da morte de Lady Elliot, Sir Walter esforçara-se por se aproximar dele e embora os seus esforços não tivessem sido recebidos com calor, ele insistira em fazê-los atribuindo a falta de entusiasmo à timidez da juventude, e numa das viagens de primavera a Londres quando Elizabeth acabará de desabrochar, o Sr. Elliot fora-lhe forçosamente apresentado. Ele era, nessa altura, muito jovem e iniciara recentemente os seus estudos de direito. Elizabeth achará-o extremamente simpático, e todos os planos a favor dele tinham sido reforçados. Ele fora convidado a ir ao solar de Kelling. Falaram nele e esperaram-no o resto do ano, mas ele nunca apareceu. Na primavera seguinte, encontraram-no de novo na cidade, acharam-no igualmente simpático e foi mais uma vez encorajado, convidado e esperado e novamente não apareceu. As notícias seguintes foram que ele se tinha casado. Em vez de agir de acordo com a linha traçada para o herdeiro da casa de Elliot, ele comprará a independência unindo-se a uma mulher, de nascimento inferior. Sir Walter ficará ofendido. Como chefe da família ele achava que deveria ter sido consultado, especialmente depois de o ter acompanhado em público. Porque nós devemos ter sido vistos juntos, comentou ele, uma vez no Tattersall e duas vezes no trio da Casa dos Comuns. O seu desagrado foi manifestado, mas aparentemente pouca importância lhe foi atribuída. O Sr. Elliot não tentou apresentar quaisquer desculpas nem mostrou qualquer interesse em ser notado pela família. Do mesmo modo, Sir Walter considerou que ele não merecia fazer parte dela. Todas as relações entre eles tinham cessado. Ao fim de vários anos, esta embaraçosa história do Sr. Elliot ainda provocava raiva em Elizabeth, que tinha gostado do homem por ele próprio e ainda mais por ser o herdeiro do pai, cujo forte orgulho familiar via somente nele um partido adequado para a filha mais velha de Sir Walter Elliot. Não havia, de A a Z, um baronete que os seus sentimentos reconhecessem tão facilmente como seu igual. No entanto, ele tinha agido tão miseravelmente que, embora usasse atualmente no verão de 1814, uma fita de luto pela mulher, ela não punha a hipótese de ele merecer que voltasse a pensar nele. A vergonha do seu primeiro casamento talvez pudesse ser ultrapassada, pois não havia motivo para supor que o mesmo tivesse sido perpetuado através de quaisquer filhos, se ele não tivesse feito pior. Mas ele fizera pior, conforme tinham sido informados pela habitual intromissão de amigos amáveis, e falará muito desrespeitosamente de todos eles e com muito desdém do próprio sangue que lhe corria nas veias e do título que, futuramente seria seu. Isto não podia ser perdoado. Estes eram os sentimentos e as sensações de Elizabeth Elliot. Estas eram as preocupações que a incomodavam, a agitação que perturbava a monotonia, a elegância, a prosperidade e o vazio da cena da sua vida. Estes eram os sentimentos que conferiam interesse a uma longa e rotineira residência numa pequena localidade, preenchendo o vazio que não podia ser ocupado com hábitos de serviço no estrangeiro nem com talentos ou feitos levados a cabo no país. Mas agora outra ocupação ou preocupação da mente começava a ser adicionada a estas. O pai estava a ficar aflito com falta de dinheiro. Ela sabia que quando ele agora pegava no registro de baronetes, era para afastar do pensamento as pesadas contas dos comerciantes e as desagradáveis insinuações do Dr. Shepherd, seu procurador. O patrimônio Kelling era bom, mas não igualava a concepção que Sir Walter fazia da magnificência exigida ao seu dono. Enquanto Lady Elliot fora viva, tinha havido método, moderação e economia, o que mantivera os gastos dentro dos seus rendimentos, mas juntamente com ela, tinham morrido também todos esses bons princípios. Desde então ele excedia-os constantemente. Não lhe tinha sido possível gastar menos. Ele não tinha feito nada a não ser o que Sir Walter Elliot era obrigado a fazer. Mas embora não tivesse qualquer culpa, ele não só estava a endividar-se terrivelmente, como ouvia esse fato referido com tanta frequência que se tornará inútil escondê-lo, mesmo parcialmente, da filha. Chegará a fazer algumas alusões a esse fato na primavera anterior, na cidade, até tinha dito: será possível economizar? Ocorre-te algum artigo em que possamos poupar? E Elizabeth, justiça lhe seja feita, tinha, no primeiro ardor de alarme feminino, começado a pensar seriamente no que poderia ser feito e propusera 2 linhas de economia: cortar, pois, algumas ações de caridade desnecessárias e não remodelar a sala de visitas. A essas medidas ela acrescentou mais tarde a feliz ideia de não levar nenhum presente a Anne, como era costume fazer em todos os anos.
Mas estas medidas, por muito boas que fossem, mostraram-se insuficientes. Para a extensão do mal cuja magnitude Sir Walter se viu obrigado a confessar-lhe pouco depois, Elizabeth não tinha nada de maior eficácia a propor. Sentiu-se tal como o pai, maltratada e infeliz. E nenhum deles conseguiu imaginar meios de diminuir as despesas sem comprometer a sua dignidade nem sem se verem privados do conforto mínimo. Sir Walter podia vender apenas uma pequena parte dos seus bens, mas ainda que ele pudesse vender todas as suas terras, isso não teria feito qualquer diferença. Ele tinha concordado em hipotecar tanto quanto lhe fora possível, mas nunca concordaria em vender. Nunca faria recair tamanha vergonha sobre o seu nome. O patrimônio Kelling seria transmitido completo e integral, tal como receberá. Foi pedido aos seus 2 amigos íntimos, o Dr. Shepherd, que vivia na cidade vizinha onde o mercado se realizava, e Lady Russell, que viessem aconselhá-los, e tanto o pai como a filha pareciam esperar que um ou outro tivesse uma ideia que fizesse desaparecer os seus problemas, reduzisse as despesas sem que isso acarretasse o sacrifício da satisfação dos seus prazeres ou do orgulho. Capítulo 2. O Dr. Shepherd, um advogado educado e cauteloso que, independentemente da sua opinião sobre Sir Walter, preferia que a palavra fosse dita por qualquer outra pessoa, pediu desculpa e recusou-se a dar quaisquer conselhos, limitando-se a pedir autorização para fazer uma referência implícita à excelente opinião de Lady Russell, cujo bom senso, ele sabia, iria aconselhar as medidas firmes que ele esperava ver finalmente adotadas. Lady Russell foi apreensivamente solícita em relação ao assunto e pensou seriamente nele. Ela era uma mulher de capacidades mais sólidas do que rápidas, com grandes dificuldades em chegar a uma decisão sobre este caso, devido à contradição entre 2 princípios fundamentais. Ela própria era de uma integridade rígida, com um delicado sentido de honra, mas estava igualmente desejosa de poupar os sentimentos de Sir Walter, preocupada com a boa reputação da família, tão aristocrática nas suas ideias sobre o que eles mereciam como qualquer pessoa sensata e honesta podia estar. Era uma mulher bondosa, caridosa, amável, capaz de amizades fortes, com uma conduta extremamente correta, severa nas suas noções de decoro e com maneiras que eram consideradas um padrão da boa educação. Ela possuía uma mente cultivada e era, de um modo geral, racional e coerente. Tinha, porém, preconceitos no que dizia respeito à linhagem, atribuía grande valor à posição social e à importância, o que a tornava um pouco cega em relação aos defeitos dos que as possuíam. Ela própria, viúva de um simples cavaleiro, atribuía à dignidade de baronete tudo o que ela merecia, e Sir Walter, além dos seus direitos como velho conhecido, como vizinho atencioso senhorio, amável marido da sua querida amiga, o pai de Anne e das suas irmãs, era, no seu entendimento, devido às suas dificuldades atuais, merecedor de bastante simpatia e consideração, simplesmente devido ao fato de ser Sir Walter. Tinham de economizar, disso não havia qualquer dúvida, mas ela queria muito que isso acontecesse com o mínimo de sofrimento para ele e para Elizabeth. Fez planos de economia, fez cálculos exatos e fez o que ninguém mais pensara fazer. Consultou Anne, que nunca era considerada pelos outros como tendo um interesse no caso. Consultou-a e foi, até certo ponto, influenciada por ela ao traçar o esquema de poupança que foi, por fim, submetido a Sir Walter. Todas as correções de Anne se situavam do lado da honestidade, em oposição à importância. Ela queria medidas mais vigorosas, uma reforma mais completa, um pagamento da dívida mais rápido, um maior tom de indiferença por tudo que não fosse justiça e igualdade. Se conseguirmos convencer o teu pai a fazer tudo isto, disse Lady Russell, passando os olhos pela folha de papel, muito poderá ser feito. Se adotar estas normas, dentro de 7 anos estará livre de dívidas, e espero que possamos convencê-lo, a ele e a Elizabeth, de que Kelling possui uma respeitabilidade própria que não será afetada por estas reduções, e que por ele agir como um homem de princípios, a verdadeira dignidade de Sir Walter Elliot não ficará absolutamente nada diminuída aos olhos das pessoas sensatas. O que ele estará a fazer de fato se não o que muitas das nossas famílias já fizeram ou deveriam ter feito. O seu caso não é único, e é a singularidade que constitui a pior parte do nosso sofrimento, tal como sucede com a nossa conduta. Tenho grande esperança de que consigamos fazê-lo. Temos de ser severas e firmes, pois, afinal de contas, quem contrai dívidas tem de as pagar. E embora os sentimentos de um cavalheiro e chefe de família como teu pai mereçam um maior respeito, mais respeito merece ainda o bom nome de um homem honesto.
Este era o princípio que Anne queria que o pai seguisse e que os amigos lhe aconselhassem. Ela considerava uma obrigação essencial pagar as dívidas aos credores com a maior rapidez que as economias globais conseguissem levar a cabo, e achava que nenhum outro comportamento seria digno. Ela queria que isso fosse recomendado e considerado um dever. Ela atribuía grande valor à influência de Lady Russell e quanto ao elevado grau de sacrifício que a sua própria consciência exigia, sabia que talvez fosse tão difícil convencê-los a efetuar uma reforma completa, como meia reforma. O que ela conhecia do pai e de Elizabeth levavam-na a pensar que o sacrifício de um par de cavalos seria tão doloroso como o de dois, e assim por diante, ao longo de toda a lista das suaves reduções de Lady Russell. Pouco importa qual teria sido a reação às exigências mais rígidas de Anne. As de Lady Russell não tiveram qualquer êxito, eram impossíveis e insuportáveis. Que? Retirar todos os confortos da vida? Viagens, Londres, criados, cavalos, mesa, reduções e restrições em tudo. Deixar de viver sem sequer o decoro de um criado pessoal. Não, ele preferia abandonar imediatamente o solar de Kelling a permanecer em condições tão vergonhosas. Abandonar Kelling Hall. O Dr. Shepherd pegou-lhe imediatamente na palavra. Ele tinha um grande interesse na realidade das economias de Sir Walter e estava perfeitamente convencido de que estas não poderiam ser feitas sem uma mudança de residência, uma vez que a ideia tivera início. Exatamente no local que devia ditar o comportamento, ele não sentia qualquer escrúpulo, disse, em confessar que a sua opinião era exatamente essa. Não lhe parecia que Sir Walter pudesse alterar materialmente o seu estilo de vida numa casa em que tinha de manter um tal caráter de hospitalidade e dignidade tradicionais. Em qualquer outro local, Sir Walter poderia pensar e proceder como quisesse, e qualquer que fosse o modo como ele dirigisse a sua casa, seria considerado um padrão de estilo de vida. Sir Walter iria abandonar Kelling Hall, e depois de mais alguns dias de dúvida e indecisão, a questão do local para onde ele iria ficou decidida, e o primeiro esboço desta importante alteração foi traçado. Havia 3 alternativas: Londres, Bath ou outra casa no campo. Todos os desejos de Anne eram em favor desta última. A sua ambição era uma casa pequena na mesma região, onde ainda pudessem contar com a companhia de Lady Russell, estar perto de Mary e ter, por vezes, o prazer de ver o relvado e os bosques de Kelling. Mas a sorte habitual de Anne estava atenta e destinar-lhe algo muito diferente dos seus desejos. Ela não gostava de Bath e achava que Bath não lhe fazia bem, mas iria viver em Bath. A princípio, Sir Walter pensara mais em Londres, mas o Dr. Shepherd pensava que não era possível confiar nele em Londres, e fora suficientemente hábil para o dissuadir e fazer optar por Bath. Era um local muito mais seguro para um cavalheiro com os seus problemas. Ali poderia ser importante com relativamente pouca despesa. 2 vantagens concretas de Bath sobre Londres tinham, obviamente, sido acentuadas: a sua distância de apenas 50 milhas de Kelling, o que era mais conveniente, e o fato de Lady Russell passar sempre lá parte do inverno, e para grande satisfação de Lady Russell, cuja opinião sobre a projetada mudança fora, desde o início, a favor de Bath, Sir Walter e Elizabeth foram levados a acreditar que, com a mudança, não iriam perder importância nem deixariam de se divertir. Lady Russell sentiu-se obrigada a opor-se aos desejos da sua querida Anne. Seria esperar demasiado que Sir Walter passasse a viver numa casa pequena na sua própria região. A própria Anne teria sentido uma humilhação maior do que antecipara, e a mesma teria sido terrível para os sentimentos de Sir Walter. E com respeito ao fato de Anne não gostar de Bath, ela considerava-o um preconceito e um erro resultante, em primeiro lugar, das circunstâncias de ter andado lá na escola durante 3 anos, depois da morte da mãe, e em segundo lugar, de ela não se ter sentido muito bem disposta no único inverno que lá passará com ela. Lady Russell gostava de Bath e achava que era um bom lugar para todos eles, e quanto à saúde da sua jovem amiga, todo perigo seria evitado se ela passasse todos os meses quentes em sua companhia em Kelling Lodge, e era, de fato, uma mudança que seria benéfica tanto para a saúde como para o espírito. Anne tinha estado demasiado pouco tempo longe de casa, tinha visto demasiado pouco. Ela não era uma pessoa muito alegre. Um pouco mais de convívio far-lhe-ia bem. Ela queria que Anne fosse mais conhecida. O fato de não ser aconselhável que Sir Walter se instalasse em qualquer outra casa na mesma região foi certamente acentuado por uma parte muito objetiva do esquema, que, felizmente, fora realçada no início. Ele não só teria de abandonar a casa, mas também iria vê-la nas
mãos de outras pessoas, uma prova de coragem que tinha sido excessivamente dura para espíritos mais fortes do que o de Sir Walter A. Kellen iria ser alugada. Isto era, porém, um segredo bem guardado que não era referido fora do seu próprio círculo. Sir Walter não suportaria a humilhação de ser tornada pública a sua intenção de alugar a casa. O Dr. Shepherd mencionara uma vez a palavra anúncio, mas nunca mais ousou referir-se ao assunto. Sir Walter rejeitou a ideia de ela ser oferecida sob qualquer forma, proibiu-a mais. Pequena alusão ao fato de ele ter essa intenção, e ele só a alugaria se tal lhe fosse espontaneamente solicitado por um candidato excepcional, estipulando ele as condições e como grande favor. Como surgem depressa razões para concordarmos com aquilo que nos agrada. Lady Russell tinha outra excelente razão para se sentir extremamente satisfeita por Sir Walter e a sua família irem sair da região. Elizabeth iniciara recentemente uma grande amizade que ela desejava ver interrompida. Era com uma filha do Dr. Shepherd que tinha regressado para a casa do pai após um casamento infeliz, sobrecarregada com 2 filhos. Era uma mulher jovem e inteligente que compreendia a arte de agradar, pelo menos no solar de Kellen, e que se insinuara tão bem junto da menina Elliot que já lá estivera hospedada mais de uma vez, apesar de todos os conselhos de Lady Russell, que considerava aquela amizade bastante despropositada. Na realidade, Lady Russell tinha muito pouca influência junto de Elizabeth, e parecia gostar dela, mais por querer do que por ela o merecer. Nunca receberá dela mais do que uma atenção superficial, nada para além de formalidades condescendentes. Nunca tinha conseguido convencê-la a mudar de ideias. Sensível à injustiça e ao egoísmo dos preparativos que deixavam Anne de fora, ela tinha tentado repetidas vezes que Anne fosse incluída na visita a Londres e em muitas outras ocasiões tentará dar a Elizabeth o benefício do seu melhor discernimento e experiência. Mas sempre em vão. Elizabeth fazia como queria, e nunca se opusera tão decididamente a Lady Russell como na escolha da Sra. Clay, afastando-se da companhia de uma irmã tão boa e manifestando afeto e confiança por uma mulher que deveria ser apenas objeto de delicadeza. Distante. Sob o ponto de vista da posição social, a Sra. Clay era, na opinião de Lady Russell, muito inferior e quanto ao caráter, ela considerava-a uma companhia muito perigosa e uma mudança que deixasse a Sra. Clay para trás e colocasse ao alcance da menina Elliot uma variedade de companhias mais adequadas constituía, portanto, um objetivo primordial. Capítulo 3. Peço autorização para observar, Sir Walter, disse o Dr. Shepherd uma manhã no solar de Kellen pousando o jornal, que a conjuntura atual nos é muito favorável. A paz fará desembarcar os nossos oficiais da marinha ricos. Vão todos querer casa. Não podia haver melhor altura, Sir Walter, para escolher inquilinos muito responsáveis. Fizeram-se muitas fortunas respeitáveis durante a guerra. Se um almirante rico nos aparecesse, Sir Walter, ele seria um homem de sorte. Shepherd, respondeu Sir Walter. É tudo o que eu tenho a dizer. Para ele, o solar de Kellen seria um prêmio, o maior prêmio de todos por mais prêmios que ele tivesse recebido antes em Shepherd. O Dr. Shepherd riu-se do dito espirituoso, como sabia que devia fazer, depois acrescentou. Atrevo-me a afirmar, Sir Walter, que em questões de negócios, é bom lidar com os cavaleiros da marinha. Sei alguma coisa sobre os seus métodos de tratar de negócios, e devo dizer que eles têm ideias muito liberais e são os ótimos inquilinos. Assim, Sir Walter, o que eu gostaria de sugerir é que, em consequência da propagação de quaisquer rumores sobre as suas intenções, e devemos considerar isso uma possibilidade, pois sabemos como é difícil manter as ações e os desígnios de uma parte do mundo secretos da observação e da curiosidade da outra. A nobreza tem os seus inconvenientes. Eu, John Shepherd, posso esconder todas as questões de família porque ninguém vai achar que vale a pena perder tempo a observar-me. Mas há olhares fixos em Sir Walter Elliot a que talvez seja muito difícil escapar, e assim, atrevo-me a dizer que não ficaria muito surpreendido se, mesmo com toda a nossa cautela, qualquer rumor sobre a verdade viesse a transpirar. Nesta suposição, como eu ia dizer uma vez, que haver, sem dúvida, pretendentes, eu penso que qualquer dos comandantes da marinha abastados merecerá ser considerado, e peço autorização para acrescentar que, em qualquer altura, eu estaria aqui dentro de 2 horas, para lhe poupar o trabalho de responder. Sir Walter limitou-se a acenar com a cabeça em sinal de concordância. Mas, pouco depois,
Levantando-se e começando a andar de um lado para o outro da sala, comentou, num tom sarcástico. Suponho que muito poucos cavalheiros da marinha não se sentiriam surpreendidos ao encontrarem-se numa casa desta natureza. Sem dúvida, olhariam em volta e dariam graças à sua sorte, disse a senhora Clay, pois a senhora Clay estava presente. O pai tinha trazido consigo, uma vez que nada fazia tão bem à saúde da senhora Clay como um passeio até Kelinchá. Mas concordo absolutamente com o meu pai e também acho que um oficial de marinha seria um ótimo inquilino. Eu já conheci muitos, e além da sua liberalidade, eles são muito arrumados e cuidadosos. Estes seus valiosos quadros, Sir Walter, se decidisse deixá-los cá, estariam perfeitamente seguros. Tudo que está dentro e à volta da casa seria extremamente bem cuidado. Os jardins e os bosques seriam tão bem tratados como são agora. Não tenha receio, menina Elliot, de que o seu belo jardim seja negligenciado. Quanto a isso, retorquiu friamente Sir Walter, supondo que me deixo convencer a alugar a minha casa. Certamente ainda não tomei uma decisão sobre os privilégios que a pessoa que vier a alugá-la acarretará. Não estou particularmente interessado em beneficiar um inquilino. O parque estaria à sua disposição, claro, e poucos oficiais da marinha, ou quaisquer outros homens, terão usufruído de tamanha extensão. Mas as restrições que poderei impor quanto à utilização dos terrenos de recreio são outra coisa. Não gosto da ideia de poderem andar sempre nos meus bosques. E aconselharia a menina Elliot a tomar precauções a respeito do seu jardim. Garanto-vos que me sinto muito pouco disposto a conceder um favor especial a um inquilino do solar de Kelling, seja ele da marinha ou da infantaria. Após uma breve pausa, o Dr. Shepherd atreveu-se a dizer: em todos estes casos, existem costumes estabelecidos que tornam tudo mais claro e simples entre o senhorio e o inquilino. Os seus interesses, Sr. Walter, estão em boas mãos. Pode contar comigo para garantir que nenhum inquilino terá mais do que aquilo a que tem direito. Atrevo-me a dizer que John Shepherd será muito mais zeloso dos bens de Sir Walter Elliot do que ele próprio poderia ter. Nesta altura, Anne falou: julgo que a marinha que tanto tem feito por nós possui, pelo menos, os mesmos direitos a todos os confortos e privilégios que uma casa pode dar do que qualquer outra categoria de homens. Temos todos de concordar em que os marinheiros trabalham muito para conseguir obter o seu conforto. Lá isso é verdade. O bem da verdade, o que a menina Anne diz, foi a resposta do Dr. Shepherd. E, com certeza foi a da filha. Mas o comentário que Sir Walter fez, pouco depois, foi: esta profissão tem a sua utilidade, mas eu lamentaria ver um amigo meu ingressar nela. Quê? Foi a resposta com um olhar de surpresa. Sim, há 2 pontos em que ela me desagrada. Tenho 2 fortes objeções em relação a ela. Em primeiro lugar, por ser um meio de elevar pessoas de nascimento obscuro a lugares de imerecida distinção e de lhes conceder honras com que os seus pais ou avós nunca sonharam. E, em segundo lugar, porque destrói a juventude e a força de um homem. Tenho reparado nisso toda a minha vida. Na marinha, mais do que em qualquer outra carreira, um homem corre um maior risco de ser insultado pela promoção de alguém com cujo pai o seu não se teria dignado a falar, ou de se tornar, ele próprio e prematuramente, objeto de repulsa. Um dia na primavera passada, em Londres, vi-me na companhia de 2 homens. Exemplos flagrantes do que estou a dizer, Lord St. Ives, cujo pai, como todos sabemos, foi pároco de aldeia, sem ter sequer pão para comer. Tive de ceder o meu lugar a Lord St. Ives, e a um certo Almirante Baldwin, um personagem com o aspecto mais deplorável que se pode imaginar, com um rosto da cor do mogno, extremamente áspero e encarquilhado, todo ele cheio de sulcos e rugas, 9 cabelos grisalhos num lado e apenas um pouco de pó no topo. Por amor de Deus, quem é aquele velho? Perguntei eu a um amigo que estava próximo. Sir Basil Morelli. Velho, exclamou Sir Basil, é o Almirante Baldwin. Que idade pensas que ele tem? 60, disse eu, ou talvez 62. 40, respondeu Sir Basil, 40 não mais. Imaginem o meu espanto, não. Esquecerei facilmente o Almirante Baldwin. Nunca vi um exemplo tão terrível do que uma vida passada no mar pode provocar. E até certo ponto, passa-se o mesmo com todos eles, andam de um lado para o outro, expostos a todos os climas, a todas as intempéries, até se tornarem desagradáveis à vista. Uma pena que não apanhem uma pancada na cabeça antes de atingirem a idade do Almirante Baldwin. Sir Walter, exclamou a senhora Clay, isso é ser muito severo. Tenha um pouco de misericórdia pelos pobres homens. Não nascemos todos para ser belos.
É certo que o mar não contribui para a beleza, os marinheiros envelhecem prematuramente. Tenho observado, eles perdem muito cedo o ar de juventude. Mas não acontece o mesmo em muitas outras profissões, talvez com a maior parte delas. Os soldados no serviço ativo não têm melhor sorte, e mesmo nas profissões mais calmas há um esforço mental, se não físico, que raramente deixa o aspecto do homem sujeito apenas ao efeito natural do tempo. O advogado trabalha arduamente e preocupa-se, o médico tem de estar a pé a qualquer hora e tem de andar debaixo de todas as intempéries, e até o sacerdote. Ela fez uma pausa por um momento para refletir sobre o que poderia afetar o sacerdote, e até o sacerdote, sabe, tem de entrar em quartos infectados e expor a sua saúde e o seu aspecto a todos os danos de um ambiente contaminado. De fato, há muito que estou convencida de que, embora todas as profissões sejam necessárias e honrosas, só os que não são obrigados a exercer nenhuma profissão, os que podem ter uma vida regular no campo, escolhendo os seus próprios horários, fazendo o que querem e vivendo dos seus rendimentos, sem o tormento de tentarem conseguir mais, só eles conservam a bênção da saúde e do bom aspecto durante o máximo de tempo possível. Não conheço nenhuma outra categoria de homens que não perca qualquer coisa da sua beleza quando deixam de ser jovens. Parecia que o Dr. Shepherd, na sua ansiedade de assegurar que Sir Walter aceitasse um oficial da marinha como inquilino, tinha tido o dom da previsão, pois o primeiro pretendente à casa foi o almirante Croft, que ele conheceu pouco depois, ao assistir a uma sessão do tribunal em Taunton. Na realidade, ele receberá uma informação sobre o almirante Croft de um correspondente de Londres. Segundo o relatório que se apressou a ir fazer a Kelling, o almirante Croft era oriundo de Somersetshire e, tendo adquirido uma bela fortuna, desejava instalar-se na sua região. Ele tinha vindo a Taunton ver alguns dos locais anunciados nos arredores, os quais, contudo, não lhe tinham agradado. Ao ouvir acidentalmente, era tal como ele dissera, comentou o Dr. Shepherd, os negócios de Sir Walter não podiam ser mantidos secretos. Ao ouvir acidentalmente falar na possibilidade de o solar de Kelling vir a ser alugado e ao saber da ligação do Dr. Shepherd com o proprietário, apresentará-se a ele para fazer algumas perguntas práticas e tinha, durante uma longa conversa, expressado uma inclinação pelo local, tanto quanto pode sentir um homem que o conhecesse apenas pela descrição, e dera, na descrição pormenorizada de si próprio, todas as provas de vir a ser um bom inquilino, muito responsável. E quem é o almirante Croft? Foi a pergunta fria e desconfiada de Sir Walter. O Dr. Shepherd respondeu que era de uma família nobre e mencionou uma localidade e Anne, após a pequena pausa que se seguiu, acrescentou: ele é contra-almirante. Esteve na Batalha de Trafalgar e desde então tem estado nas Índias Ocidentais. Foi destacado para lá, creio, há vários anos. Então suponho, comentou Sir Walter, que o rosto dele é tão avermelhado como os canhões e as capas das librés dos meus criados. O Dr. Shepherd apressou-se a assegurar-lhe que o almirante Croft era um homem bonito, robusto e alegre, um pouco estragado pelo tempo, é certo, mas não muito, e um perfeito cavalheiro em todas as suas ideias e comportamentos. Não deveria levantar o menor problema quanto às condições, só queria uma casa confortável, e o mais depressa possível. Sabia que teria de pagar pelo conforto, sabia a quanto podia ascender a renda de uma casa mobiliada, não teria ficado surpreendido se Sr. Walter tivesse pedido mais, tinha feito perguntas sobre os terrenos. Certamente gostaria de caçar neles, mas não fazia grande questão, disse que por vezes pegava numa espingarda, mas nunca matava. Um verdadeiro cavalheiro. O Dr. Shepherd foi muito eloquente sobre o assunto, referindo toda a situação da família do almirante, o que o tornava particularmente atraente como inquilino. Era um homem casado e sem filhos, exatamente como seria desejável. Uma casa nunca era bem cuidada, observou o Dr. Shepherd, sem uma senhora. Ele não sabia se a mobília não correria o mesmo perigo quando não existia uma senhora, como quando havia muitas crianças. Uma senhora sem filhos era a melhor forma de conservar o mobiliário em bom estado. Também tinha visto a Sra. Croft, estava ela em Taunton com o almirante e mantivera-se presente durante quase todo o tempo em que tinham discutido o assunto. E pareceu ser uma senhora muito bem falante, educada e inteligente, prosseguiu ele. Fez mais perguntas sobre a casa, sobre as condições e sobre os impostos do que o próprio almirante. E além disso, Sr. Walter, descobri que ela tem algumas ligações familiares com esta região, tal como o marido. Quero dizer que ela é irmã de um cavalheiro que viveu há alguns anos em Montford. Meu Deus! Como é que ele se chamava?
Neste momento não me consigo recordar do nome, embora o tenha ouvido ultimamente. Penélope, minha querida, podes ajudar-me a recordar o nome do cavalheiro que vivia em Montford, o irmão da senhora Croft, mas a senhora Clay estava tão entretida a conversar com a menina Elliot que não pareceu ouvir. Não faço a mínima ideia a quem se poderá estar a referir, Shepherd. Não me lembro de nenhum cavalheiro a viver em Montford desde o tempo do velho governador Trent. Meu Deus! Que estranho! Um dia destes até me vou esquecer do meu próprio nome. Um nome que me é tão familiar, eu conhecia o homem tão bem de vista. Vi-o umas 100 vezes. Ele foi consultar-me uma vez, recordo-me, sobre a violação da sua propriedade por um dos vizinhos. Um rendeiro assaltou-lhe o pomar, parede deitada abaixo, maçãs roubadas. Apanhado em flagrante e depois, contrariamente à minha opinião, fizeram um acordo amigável. É realmente muito estranho. Depois de esperar mais um momento, Anne disse: está a referir-se ao Sr. Wentworth, suponho. O Dr. Shepherd era todo gratidão. É esse mesmo nome. O Sr. Wentworth, era esse o homem. Foi cura de Montford, sabe, Sir? Walter, há algum tempo, durante 2 ou 3 anos. Chegou lá por volta de 1805, suponho. Certamente que se recorda dele. Wentworth? Oh, sim, o Sr. Wentworth, o cura de Montford. Iludiu-me com o termo cavalheiro. Eu pensei que estivesse a falar de um homem de bens. Lembro-me de que o Sr. Wentworth não era ninguém, sem relações, não tinha nada a ver com a família Strafford. Pergunto a mim próprio como é que os nomes de muitos dos membros da nossa nobreza se tornam tão vulgares. Ao compreender que esta ligação com os Croft não os beneficiava aos olhos de Sir Walter, o Dr. Shepherd não voltou a referi-la e insistiu, com todo o empenho, nas circunstâncias mais inquestionavelmente a seu favor, a idade, número e fortuna, a ideia que eles faziam do solar de Kelling, e o enorme desejo de terem o privilégio de o alugar, fazendo parecer que, para eles, a felicidade consistia em serem inquilinos de Sir Walter Elliot, um bom gosto extraordinário. Seguramente se soubessem o que Sir Walter pensava a respeito das obrigações dos inquilinos. Ele teve êxito, porém, e embora Sir Walter visse sempre com maus olhos qualquer pessoa que tencionasse habitar a casa e os considerasse extremamente afortunados por terem sido autorizados a alugá-la por uma renda elevadíssima, deixou-se convencer e permitiu que o Dr. Shepherd avançasse com um acordo, tendo-o autorizado a encontrar-se com o almirante Croft que ainda estava em Taunton, e a marcar um dia para ele ver a casa. Sir Walter não era muito sensato, mas tinha a experiência do mundo suficiente para saber que não seria fácil encontrar um inquilino menos exigente, em todos os aspectos essenciais, do que o almirante Croft prometia ser. Até aí ele compreendia, e a posição do almirante, que era suficientemente elevada, mas não demasiado, servia de um pouco mais de consolação para sua vaidade. Aluguei a minha casa ao almirante Croft, soaria extremamente bem, muito melhor do que um simples senhor, exceto talvez, uma meia dúzia no país, precisa sempre de uma explicação. Um almirante falava da sua própria importância e ao mesmo tempo não poderia fazer que um baronete parecesse insignificante a seu lado. Em todas as negociações e conversas, Sir Walter Elliot tinha de ter sempre a primazia. Nada podia ser feito sem a opinião de Elizabeth, mas ela estava com cada vez mais vontade de mudar de casa e ficou satisfeita por o assunto se poder resolver rapidamente graças a um inquilino que aparecerá de repente. Não pronunciou uma só palavra que suspendesse a decisão. O Dr. Shepherd recebeu plenos poderes para agir, e assim que o assunto chegou ao fim, Anne, que fora a ouvinte mais atenta, saiu da sala para procurar o alívio do ar fresco para suas faces coradas, e enquanto passeava ao longo do seu bosque predileto, disse com um suave suspiro: daqui a alguns meses ele talvez ande a passear por aqui. Gostou do vídeo? Se sim, deixe seu gostei, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo.